Fala pessoal, está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E pessoal, hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa análise da Copa do Mundo com o mestre dos mestres, professor Cassidori. Professor, seja muito bem-vindo novamente. Tamo junto. Estou aqui em frente ao meu querido companheiro de batalha, professor Fernando Wojnarowicz. Professor. Salve, salve galera, 100%. Vamos nessa, mais uma análise aí com o mestre. Com o cara. E aí pessoal, agora a gente vai projetar a tabela para os próximos jogos e o professor mestre Cassidori, famoso Cassidori de Ná, vai dar suas considerações aí acerca do que aconteceu e também das coisas que estão por vir. E aí, professor? E aí, gente, tudo bem? Firme e forte. Estamos aí, né? Acompanhando. Estamos todos de luto, né? Estamos enlutados, né? Está eu triste pra caramba, mas... Inclusive eu tô rouco, né? Que eu, fiquei abismado com o que aconteceu. Deixa eu Ficou só pistola. desconectar o meu celular aqui que eu esqueci, mas tá Quartas tudo bem, de final. Liguei aqui o modo avião. Praticamente tudo decidido agora. Acabou de acontecer. Suíça avançou para enfrentar a Argentina. Acabou agorinha, né? Agorinha. Os pênaltis. Penalidades. Tá, vamos lá. Vamos começar falando lá do primeiro jogo lá da 16avos, ali Alemanha e Paraguai, né? Uhum. É interessante porque no episódio passado eu praticamente cravei, né? Que eu falei que eu acreditava que era impossível que a França perdesse para a Suécia, que a Argentina perdesse pro Cabo Verde, né? Uhum. E que a Alemanha perdesse pro Paraguai. Né? Olha só que loucura, né? E a Alemanha perdeu pro Paraguai. Só que assim, né? Apesar de ter acontecido esse resultado, né? Eu falo assim, né? A gente falou bastante no episódio passado que o futebol era uma análise probabilística, certo? Então, quer dizer, a sua análise é sobre as chances, né? Você faz uma análise sobre o que supostamente pode acontecer no jogo com base nas características, né? E quem assistiu o jogo, Alemanha e Paraguai, sabe que o Paraguai, claro que teve competência em segurar o empate com a Alemanha. O Paraguai saiu na frente, certo? A Alemanha empatou, o Paraguai conseguiu segurar o empate, né? Teve ali até um gol, acho que foi no segundo tempo da prorrogação, a Alemanha fez um gol e foi anulado, né? Que aconteceu uma pequena falta no goleiro, né? Assim, na minha visão, até um pouco mais de sorte do que qualquer outra coisa, Muita de ter sorte, tido aquela falta ali, né? Por isso que eles acabaram perdendo, também foram infelizes ali nos pênaltis, né? O goleiro do Paraguai foi muito bem nos pênaltis, né? Merece muito respeito, um goleiro de altíssimo nível, o goleiro do Paraguai, fiquei impressionado. Mas, de fato, a Alemanha jogou muito melhor, né? E essa estratégia que o Paraguai utilizou para tentar se defender da Alemanha foi a mesma que o Japão utilizou contra o Brasil, né? Então, se a gente olhar do outro lado ali da chave, Brasil e Japão. Todo mundo lembra, né? Japão fez 1-0 lá num jogo, numa jogada, né? Bem complicada, né? Porque foi assim, o Brasil recuperou a posse de bola no seu campo de defesa para fazer uma transição ofensiva. O famoso contra-ataque, né? E geralmente, quando um time está na sua fase defensiva, né? A gente já falou isso várias vezes, geralmente a equipe se compacta, né? No caso, os jogadores eles se aproximam e protegem principalmente o corredor central, né? Então, geralmente o campo de futebol, ele tem o corredor central e os corredores laterais. Então, no seu campo de defesa, você cria um trânsito de jogadores no corredor central para dificultar a penetração, né? Os passes verticais, porque a maioria dos gols no futebol saem dentro da área, ou pelo menos perto aqui da grande área. Então, geralmente, você tem a intenção de trazer a bola dentro da área. Quanto mais jogadores você coloca na frente da grande área ali no corredor central, mas é difícil, né? E aí, como o Brasil estava compactado e na hora que ele recupera a bola, ele vai fazer a transição, qual que é a primeira característica? Que os jogadores se afastem para criar a possibilidade de passe. E aí, bem nesse momento, né, o Danilo teve a infelicidade ali de fazer um passe cruzado, ele estava correndo para a lateral, né? Tocou na direção do corredor central, o japonês roubou a bola, bem no momento que o time começou a se espaçar. É verdade. Então não deu tempo de fazer a compactação, porque o Japão roubou a bola no campo de ataque deles, no nosso campo defensivo, no momento que fazíamos a transição ofensiva. E essa ação toda do Japão demorou menos de 5 segundos entre roubar a bola e fazer a finalização. Foi muito rápido. Então, né? o Japão teve muita competência nisso. Achou esse gol num erro do Brasil. E depois o que o Japão fez? Fechou a casinha e ficou tentando Trancado. esperar por uma bola. Foi a mesma estratégia do Paraguai. A diferença é que a estratégia do Paraguai não deu certo
E quer dizer, a do Japão não deu certo e a do Paraguai deu certo. Que o Brasil teve ali a competência de achar os 2 gols, né? Tudo bem que o Brasil também perdeu bastante gol contra o Japão, teve aquela bola do Vinícius Júnior na trave, teve aquele lance, se eu não me engano foi de cabeceio, que os caras tiraram dentro, assim, quase dentro do gol, na linha. Bola bate no zagueiro, bate no goleiro, bate na mão do zagueiro, né? Só que não foi mão, que foi ali uma situação típica ali, né? Então a bola sai e não entra, né? Então foi toda aquela dificuldade. Dali, no finalzinho do jogo, o Bruno Guimarães achou aquela bola ali que ele tocou pro Martinelli, né? Martinelli fez o gol e ali ganhamos o jogo, certo? Mas percebam que essa estratégia que o Japão utilizou contra o Brasil foi muito parecida com a estratégia que o Paraguai usou contra a Alemanha. Deu certo contra a Alemanha, não deu certo contra o Brasil. O Brasil passou porque era superior. A Alemanha era superior, mas não passou porque a estratégia do Paraguai deu certo. Mas, como o futebol ele é, vamos dizer assim, estatística, principalmente no que concerne essa questão probabilística, eu acho muito difícil, por exemplo, que uma equipe que jogue totalmente retrancada consiga ter a sorte de em nenhum momento de 90 minutos ter essa sua defesa, né, quebrada. Então, assim, no jogo contra a França, o Paraguai, né, se ferrou com isso, né? Então o Paraguai tentou. Daqui a pouco, né, o Doué, né, achou lá numa jogada individual um pênalti e a França venceu por 1-0. Às vezes a gente pensa, nossa, olha o Paraguai, né, empatou com a Alemanha, tirou a Alemanha nos pênaltis e conseguiu perder de apenas 1-0 para a França. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer um outro tipo de análise, né? Isso é por estratégia. Em que momento que o Paraguai ameaçou a França ou a Alemanha? Né? Então, assim, estratégia. Da mesma forma que o Japão jogou dessa forma contra o Brasil, né? Aí, França e Suécia. Né? Eu tinha dito no episódio anterior, né, que era complicado, porque a Suécia vinha jogando bem na primeira fase, né? Eles tomaram lá um 5-1 da Holanda, mas vinha jogando bem e tal. E eu falei, pô, a Suécia poderia complicar se ela não caísse já com a França. Que a França é a favorita, né? Querendo ou não, a França é o time mais forte da Copa do Mundo. Claro que pode se enrolar aí com o Marrocos nas quartas de final, mas meio que já era esperado, né? E a França venceu ali de 3-0, passou o carro na Suécia, que não viu nem a cor. África do Sul e Canadá já era um jogo que eu esperava, já que fosse meio fraco. Não era um grande jogo, o Canadá passou, porque a África do Sul também era um time, na minha opinião, né, era um dos piores times da Copa do Mundo. Né? Um time fraco, técnico e taticamente. O Canadá passou com certa facilidade, porque o Canadá também, na primeira fase, já jogou numa chave fraca também, né? Que tinha o Catar, entre outros times ali, né? Aí passou e pegou o Marrocos ali, para mim também já era óbvio que ia perder. Holanda e Marrocos. Isso foi uma coisa também interessante, né? Que a gente falou no outro episódio. Eu falei assim, se fosse apostar, eu até apostaria na Alemanha pelas tradições, mas se o Marrocos vencer, normal. Não vai surpreender. Não, né? me surpreende em nada. E foi o que aconteceu. E digo mais, teve muita gente que falou assim, né? Nossa, que sorte, né? Que o Marrocos empatou. E para quem assistiu o jogo, falam, sorte que a Holanda conseguiu empatar com o Marrocos. Sorte que a Holanda conseguiu levar para os pênaltis. Porque nos 90 minutos foi domínio do Marrocos. O Marrocos botou a Holanda na roda. Assim, talvez falar que botou na roda também seja um pouco de exagero, mas jogou bem melhor do que a Holanda, né? A Holanda também teve oportunidades de fazer gol, de talvez construir o resultado, mas o domínio foi do Marrocos contra a Holanda. Então não me surpreendeu o Marrocos ganhar da Holanda. Já sabia que ia ganhar do Canadá, ganhou bem, certo? E agora, né, ali nas quartas de final, o Marrocos, claro que a França, novamente eu friso, é a favorita. Mas o Marrocos é o time mais ousado. Principalmente ali, porque é o time mais forte da África na última Copa. Já ficou em quarto lugar, tinha eliminado a Espanha na última Copa. Então, assim, cara, difícil, assim, ó, difícil ganhar da França. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança, porque o Marrocos é um timaço, cara. Mas também se perder pra França, né? Normal, a França, assim, por análise de nível técnico, a França é para ser campeã da Copa, até com uma certa folga, né? Assim, quando eu falo com uma certa folga, eu digo em comparação de nível. Porque é claro que quando você pega os jogos, as situações se desenrolam, né? Então, às vezes sai um gol ali no início e dá um jogador, por acaso é expulso, vira ali uma catimba, tal. Às vezes o jogo perde o controle, né? Isso é normal no futebol. Então pode acontecer, por exemplo, da França perder para o Marrocos, ou da França passar e perder para a Espanha ou para a Bélgica, né? Não sei. Ou para a Argentina na final, ou a Inglaterra, não sei quem que vai chegar lá. Mas de qualquer forma, né? Eu tenho uma esperança grande, né? Tô torcendo agora pro Marrocos, né? Já que os times que eu torcia, né? Que é o Brasil e Portugal,
Perderam, né? Não tem mais o que fazer. Caraca, o Cassidara é pé frio, né? Não escolhe, então, Não escolha. A próxima fica bem de boa. Mas de 48, né? Pô, eu escolhi só 2, né, cara? Você queria que o quê? A chance de ganhar é difícil, né? A Copa do Mundo, né? É sempre mais fácil torcer contra, né? Agora, indo ali pra parte de baixo, né? Portugal e Croácia foi um jogaço, cara. Jogaço, coisa linda, né? E claro que muitas pessoas falaram, né, que a Croácia merecia ganhar, porque a Croácia fez ali aquele golzinho no final de empate, né? Que ficaria 2-2, mas estava impedido. De fato estava impedido, né? O jogador da Croácia faz o desvio de cabeça, como se ele quisesse cabecear, não sei se é pro gol ou para um passe, e pegou meio de raspão. Depois a bola encosta nas costas do jogador de Portugal, chip, né? Lá. Então, aquela do chip, exatamente. Só que isso gerou até uma polêmica, e o Fernando sabe explicar, talvez até melhor do que eu, que o impedimento é caracterizado pela ação do passe e não pelo desvio, né? Por exemplo, se o jogador de Portugal tivesse dado, por exemplo, de peito, como se fosse um recuo pro goleiro, por exemplo, um passe consciente e fosse pro jogador da Croácia, aí não seria impedimento. Mas a bola só resvalou no jogador de Portugal com passe sendo do croata, então estava de fato impedido. E aí muita gente fala, pô, mas merecia. Tudo bem, mas se for para falar de méritos e merecimentos, nesse mesmo jogo, o Cristiano Ronaldo fez um gol que ele estava apenas com o ombro impedido. Nossa, era só só o ombro, assim, ó. Foi o segundo impedimento mais complexo, assim, da Copa. Teve aquele do jogador que ficou só o biquinho da chuteira, né? E o do Cristiano Ronaldo ficou só o ombro, cara. Nem o braço pegou, assim. O cotovelo já tava em posição legal. Cotovelo e cabeça. Só o ombro, assim, né? Um cortezinho ali. Caraca. Né? Então, foi uma situação bem complexa. Então, se nenhuma das duas ações fosse impedimento, pela lógica, ficaria 3-2. Claro que essa lógica também não tem lógica, porque quando sai um gol, muda o jogo, né? Então muda a questão psicológica, muda a tática, as alterações que um técnico faz no seu time, em virtude do resultado que está se desenrolando, elas são diferentes num jogo que está empatado ou num jogo que você está perdendo de 1-0 ou de 2-0, né? Então, por exemplo, se Portugal tivesse feito 2-0, por exemplo, não necessariamente a Croácia faria 2 gols, ou talvez até tivesse feito mais. Você sabe, né? Mas não dá para dizer que, assim, que ficaria 3-2, né? Mas achei até que Portugal mereceu, mas se Portugal tivesse perdido, a Croácia também jogou muito, né? Muitos méritos, o Modric, nossa, falar o que do Modric, nossa, né? O cara é uma lenda, né? Espanha e Áustria, para mim foi o primeiro jogo que a Espanha jogou relativamente bem, né? A Espanha, tudo bem, não tomou nenhum gol na Copa, né? Até então, né? Assim, efetividade isso, né? Não tomar gol é fundamental, até porque os grandes times são caracterizados também por sistemas defensivos eficientes e não somente um bom ataque, né? Então a Espanha ainda não tomou gol, mas o primeiro jogo, na minha opinião, que a Espanha de fato jogou bem ali, foi contra a Áustria. Porque na primeira fase, não jogou bem nem contra o Cabo Verde, não jogou bem, se não me engano, foi a Arábia Saudita, que eles tinham jogado também, e pior ainda contra o Uruguai. Aquele jogo da Espanha contra o Uruguai, eu olhei assim o jogo e falei, não tem como esses times serem campeões da Copa, né? 2 times apáticos em campo e tal. Só que ali teve aqueles problemas lá do Uruguai, com o técnico do Uruguai, o grupo, né, que estavam brigados. E aí deu no que deu, né? Mas enfim, a Espanha passou, jogou razoavelmente bem contra a Áustria. E aí, quando se enfrentou, né, Portugal e Espanha já nas oitavas de final, foi um jogo também muito disputado. Achei ali que a Espanha criou um pouquinho mais, teve uma ligeira vantagem e acabou merecendo ganhar. Tudo bem, né, que foi dramático, né? Fizeram um gol nos acréscimos, né? É muito absurdo, é triste, né, quando você vê um gol nos acréscimos, né? E aí a Espanha acabou passando, né, e vai jogar contra a Bélgica agora. Descendo ali, Estados Unidos e Bósnia. Foi um jogo que os Estados Unidos ganhou assim com uma certa facilidade. É um jogo que acabou bem tarde também, eu lembro que estava morrendo de sono quando terminei de assistir. Daí teve, né, aquela situação patética, né? Vamos chamar de patética. O jogador dos Estados Unidos foi expulso, né, no jogo ali que os Estados Unidos, se eu não me engano, ganhou de... Acho que foi 2-0, 3-0, não me lembro. Mas assim, ganhou bem, assim, ganhou tranquilo, certo? O jogador dos Estados Unidos foi expulso com razão. O lance foi pro VAR. O juiz era nosso, né? O Klaus. Foi expulso e tal. E aí, né, o presidente dos Estados Unidos fez uma interferência, né? E aí ele conseguiu anular a suspensão do jogador, né? É o fim da bola. É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso. E, sinceramente, achei um absurdo. O normal no futebol... E, novamente, né, o Fernando sabe muito bem. Se o Fernando quiser comentar sobre isso, eu até paro de falar um pouco. Por favor, não tem nem o que falar disso aí, né, meu irmão? Não, mas eu não digo nem de falar que isso foi um absurdo, mas no sentido de que, geralmente, quando um árbitro erra, você não interfere no resultado, porque o árbitro errar também é normal. Só que, geralmente, quando o árbitro comete erros,
É como se ele fosse punido pela própria federação, né? Ele fica na geladeira, ele fica sem apitar, tal. Agora, você interferir no resultado do jogo, né, é um absurdo, né? Tipo, mas a flecha lançada, teoricamente, não poderia ser... Tipo, o cara tomou uma decisão, ela já foi. Ela prevalece, tem que ir, aconteceu. Prevalece, aconteceu. E o pior de tudo, né? Se fosse uma decisão errada, já seria um absurdo. Porque isso nunca foi feito. Apagou a tela. Porque isso nunca foi feito, né? Já seria um absurdo. Mas o pior é que a decisão foi certa. Perfeito. O cara foi expulso quebrou com total razão, né? Ali, o cara foi com a sola, né? Com as travas do calcanhar e da parte da frente no tornozelo do jogador da Bósnia. Superior, né? Então, foi patético. Esse episódio foi patético. Um dobro de articulação. Aí Bélgica e Senegal, uma história que eu também considero triste. Vocês vão lembrar que no episódio anterior eu falei, pra mim... O Senegal é um timaço, não duvido, não me surpreende nem um pouco. Da mesma forma que eu falei do Marrocos, eu falei que Senegal. Eu fiquei muito triste quando o Senegal perdeu, que foi um jogaço. Foi um jogaço. Eu falei assim, Senegal vai passar por cima da Bélgica, porque a Bélgica não jogou nada na primeira fase. Jogou razoável ontem, né, contra os Estados Unidos, né? Ontem ou antes de ontem, não lembro. E aí a Bélgica depois venceu os Estados Unidos. Só que no jogo contra a Senegal, foi aquela situação, né? Senegal ganhou de 2-0, com tranquilidade, domínio do jogo, porque Senegal, de fato, dominou. É um time muito forte. Aí, 2-0, o jogador de Senegal perde a oportunidade de fazer 3-0 no final do segundo tempo. Né? Então, mais perto ali dos 40, 39, 41, não sei. Sai um gol ali da Bélgica, quase que sem querer ali, nos erros bobos. E o time do Senegal abala psicologicamente. E o que as estatísticas de Copa do Mundo dizem? Né? É a regra dos 10 minutos. Sempre a maior chance de sair o segundo gol no futebol é nos primeiros 10 minutos após o primeiro. Então você tem aquele abalo psicológico e a Bélgica empata o jogo nos acréscimos, leva para prorrogação e aí acontece outra coisa, né? Digna de revolta. Assim, não vou dizer revolta no sentido como se o Senegal tivesse sido roubado, não é isso, tá? É na questão de critérios de arbitragem, né? Então, o jogo foi para prorrogação, acabou o primeiro tempo da prorrogação, foi pro segundo tempo da prorrogação. Segundo tempo da prorrogação acaba no minuto 120. Claro que tinha um acréscimo da prorrogação também, mas com 119:30, o árbitro me dá um pênalti para a Bélgica. O lance da falta dentro da área, ele foi mais ou menos igual ao lance que o Vini Júnior teve o gol anulado no jogo contra o Haiti. Então perceba o seguinte, o jogador da Bélgica, ele vem correndo aqui pela lateral. Acho que dá pra ver aí, né? Acho que dá pra ver aqui, né? Na câmera. Só levantar um pouquinho. Se quiser mostrar. O jogador ele vem correndo aqui com a posse de bola, né? E aqui ele vai fazer um cruzamento rasteiro dentro da grande área. O zagueiro do Senegal tá acompanhando e aqui tá o atacante da Bélgica. Na hora que o passe é feito, certo? O passe é feito, o jogador de Senegal, olhando só pra bola, tenta intervir com um chute, com um carrinho, né? E quando ele está planejando a ação, ele já está armando, já fez ali o pré-estiramento para fazer o movimento, o jogador da Bélgica antecipa ele e ocupa o espaço. Ele vai lá, como a ação já estava sendo executada, ele chuta só a perna do jogador da Bélgica. Pênalti. E, sinceramente, na minha opinião, isso é pênalti. Porém, é questão do critério. O lance do Vini Júnior, que o gol foi anulado, foi exatamente a mesma coisa. O zagueiro da Escócia, na primeira fase, foi recuar a bola para o goleiro. Ele fixa o pé de apoio, joga o pé lá atrás, né, faz a abdução do quadril para fazer o movimento ali do passe. Aí o Vini Júnior antecipa ele ocupa o espaço primeiro. E aí o zagueiro, entre aspas, chega atrasado, né, chuta só a perna do Vini Júnior. Falta de ataque. Então, quer dizer, cadê o critério, né? Então, se isso aqui foi pênalti, então no Vini Júnior foi pelo menos falta. Falta e... Pro Brasil. Falta... Uma vantagem e o cara fez o gol. Deu uma vantagem, fez o gol. E ainda ele agarra, né? E detalhe, ele nem reclama. O zagueiro da Escócia, né, ele não tinha nem pedido a falta, né? Então você já percebe que foi uma coisa também, um erro claro. Grosseria dele, né? E que a gente já falou várias vezes na Copa, né? Tem tido aí alguns erros de arbitragem que, assim, a questão não é o erro porque se é ou se não é questão de critério. Então, por exemplo, lá na primeira rodada, o Messi, no jogo lá contra a Argélia, botou lá a sola da chuteira na panturrilha do jogador. O árbitro não quis nem conferir o VAR, certo?
No jogo dos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. E o cara foi expulso corretamente. Então quer dizer, por que em um caso expulsa e no outro caso não expulsa? Mesmo o VAR tendo acesso, o VAR nem chamar, né? Então, são situações praticamente idênticas no que concerne, assim, a força, né? A questão de, pô, foi ali uma chegada do lado, por trás, de frente, foi com a sola. Você entende? Então, esses critérios aí, eles estão um pouco chatos. Assim, a Copa do Mundo está muito bela do ponto de vista do futebol jogado, do ponto de vista da organização, estádios belos e tudo mais. Só que a questão da arbitragem, particularmente, eu não estou gostando. Acho que está tendo muito erro bobo de arbitragem por questão de critério, certo? Então aí nessa chave vai ficar agora Espanha e Bélgica. Obviamente eu aposto na Espanha. Claro que pode acontecer da Bélgica ganhar, pode acontecer da Bélgica ganhar, mas a Espanha, em tese, tem um time muito melhor. A Bélgica tem o Lukaku, que pode complicar, né? Como a gente tem visto aí nos últimos jogos. Mas enfim, né? Provavelmente, não que isso vá acontecer, provavelmente França e Espanha fazem a semifinal. Mas, como eu citei, o Marrocos é um grande time. Marrocos é ousado. Para mim, não é surpresa se o Marrocos chegar ali na semifinal. Não é. Mas eu acho que a França ganha. E a mesma coisa eu digo sobre Espanha e Bélgica. Para mim, a Espanha já é bem superior à Bélgica. Diferente de França e Marrocos, que eu acho que o time do Marrocos é muito bom. A Bélgica eu não acho tanto, mas a Bélgica tem alguns valores individuais, como o caso do Lukaku aí, que podem desequilibrar, certo? Agora vindo aqui para a chave da direita, né? Brasil e Japão já comentei. Aí ali foi Costa do Marfim, Noruega. Mouse aí, galera. Vamos lá, Fernando. Fica tranquilo. Fernando quebra, né? Pelo amor de Deus. Bora lá. Sacanagem. Então, Costa do Marfim, Noruega. Foi um jogo bem disputado. A Noruega ganhou bem. Teve muita gente que comemorou que a Noruega ganhou porque achava que era um adversário mais fácil do que a Costa do Marfim. Eu, particularmente, não concordo com isso. Um time que tem um jogador como o Haaland, né? E o resultado do jogo mostrou isso, tem muito mais a temer. Por exemplo, eu acho a Argentina um time coletivamente abaixo, tá? Eu falei isso no outro episódio. Hoje a gente viu isso até no jogo contra o Egito. Mas assim, na hora que a gente chegar lá eu comento sobre isso, né? E eu teria muito mais medo de enfrentar a Argentina pelo fato deles terem o Messi do que pegar até uma equipe mais organizada do que a Argentina, que não tem os mesmos valores individuais. Que é o cara que é craque pode desequilibrar, né? Então, às vezes você monta uma tática para vencer aquela equipe. E essa tática tá dando certo. Vem o cara que desequilibra. Que até dá pra gente falar sobre isso no Brasil e Noruega ali. Mas já vou chegar lá, né? Então, o Brasil venceu o Japão, daquele jeito que a gente já comentou. A Noruega venceu a Costa do Marfim. E aí chegamos em Brasil e Noruega, né? Que foi um jogo aí bem complicado também. Infelizmente a gente perdeu. Só que assim, né, gente? Eu vou fazer aqui algumas colocações, talvez um pouco polêmicas. Não é o nosso objetivo, óbvio, né? Mas quando você dá opinião, geralmente as pessoas discordam e acham polêmicas, enfim. Mas não pretendo falar nada com a intenção de ser polêmico, né? Mas, por exemplo, muita gente chegou e falou assim, porque o Ancelotti errou, porque o Brasil não tem atitude, porque o Brasil jogou mal, porque a Noruega deu um show. E para mim está tudo errado. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que a imprensa brasileira fala está tudo errado. Absolutamente nada de certo. O que aconteceu? O Brasil enfrentou a Noruega e o Brasil não jogou mal contra a Noruega. O Brasil estudou o modelo de jogo da Noruega. A Noruega tem um atacante que provavelmente é o melhor centroavante do mundo, o cara mais goleador, o cara que melhor sabe usar o corpo, que é o Haaland, que é um fenômeno, certo? E o Brasil, sabendo disso, estudou a Noruega. O que o Brasil fez? Né? Vou até aqui pegar o nosso campinho de novo. Você consegue enxergar daí, Luiz? Consigo. Estou deixando aqui meio inclinado, que talvez dê para a câmera ver. E ao mesmo... Consegue ver também, né, Fernando? Então assim, por exemplo, no jogo Brasil e Noruega, vamos pensar que o Brasil é azul e a Noruega é o vermelho, certo? Tinha muita gente que falava assim, o Brasil tinha que tentar marcar em bloco alto. Né? Então, por exemplo, se a bola está aqui na mão do goleiro da Noruega, se ele está saindo jogando aqui com os pés, então, teoricamente, a gente tinha que vir, marcar aqui em cima, né? Marcar aqui em cima, dar pressão. Só que, por que isso não é uma boa opção contra a Noruega? Porque quando você faz a ligação direta em profundidade, o Haaland, ele é um cara que ele... Veja bem, o foco dele não é dominar a primeira bola. Para quem não entende, assim, não é muito ligado no futebol, esse termo, primeira bola, é a primeira disputa aérea.
quando você faz uma ligação direta, seja porque você bateu um tiro de meta, seja porque o zagueiro tentou fazer um lançamento, seja porque o goleiro fez uma reposição. Então, quando você tem essa bola aérea que sai daqui do sistema defensivo, seja pelo goleiro, seja por um volante ou um zagueiro, e ela vem aqui numa disputa de cabeça entre zagueiro e atacante, a gente chama isso de primeira bola, que é o primeiro combate. Depois que um jogador, por exemplo, cabeceia, outro jogador tem que ganhar a segunda bola, que é na hora que essa bola ainda ela tá, entre aspas, viva, né? Não tem um domínio, um jogador assume o controle dela para voltar a jogar. Só que o que acontece? Quanto mais o Brasil sobe e é atraído pelo time da Noruega, mais o Haaland luta pela primeira bola e ele é especialista nisso. Não seja trouxa de cair na ratoeira, sabe? Quanto mais você estica essa bola, mais o Haaland, vocês viram isso muito bem, ele vai empurrando o jogador para trás, na base da trombada. E o foco do Haaland não é dominar a primeira bola, para ele ter o controle. É fazer com que o zagueiro não consiga vencer a primeira bola. A bola fica em disputa na segunda bola. E o que acontece? Se o time inteiro do Brasil subiu em bloco alto para marcar a saída de bola, olha os espaços que vão sobrar aqui. Para que os jogadores da Noruega possam tentar explorar essa segunda bola. Que inclusive foi o caso ali do segundo gol. O que o goleiro fazia? Jogava muito na direita lá, né? Jogava naquele Rosgar. E todas essas bolas, tudo lá na direita no cara, primeira bolinha pra lá. E a Noruega ainda deslocou um outro centroavante pra cá, né? Isso. Que ele tinha um centroavante, ao invés do cara jogar de centroavante, o cara tava jogando pela direita. Né? Então, assim, 2 jogadores altos pra ganhar a primeira bola. Por isso, o Brasil ficava numa certa passividade vendo a Noruega tocar a bola pra lá e pra cá. Por quê? Porque a Noruega não sabia o que fazer. Então, por exemplo, teve gente que ficou assim, que absurdo, é uma palhaçada o futebol brasileiro, a Noruega com 70% de posse de bola. As pessoas falando isso como se a Noruega tivesse dominado o jogo. A Noruega fez uma posse de bola, veja bem o termo que eu vou usar, quase inútil. Só passes laterais. Ó. Veja bem, quando você toca a bola para frente, a gente chama isso de passe vertical. Quando você toca a bola pro lado para fazer uma coisa que a gente chama no futebol de basculação. O que é a basculação? Se eu toco aqui pro lado, todo o sistema defensivo do Brasil se desloca para cá. Se eu jogo a bola pro outro lado, o sistema defensivo do Brasil se desloca para cá. Você bascula para ver se o time que tá basculando, ele erra o posicionamento e você acha um espaço para infiltrar e verticalizar. Só que o Brasil marcou bem, a Noruega não tinha essa qualidade de passe. Então você ficava esperando por um erro. E aí quando você olha pro resultado das ações, o que aconteceu? Nesse mecanismo, nesse modelo de jogo, o Brasil teve inúmeras chances de ganhar o jogo. Inúmeras chances de ganhar o jogo. Então, por exemplo, o Brasil perdeu lá pênalti no primeiro tempo. Perdeu pênalti. Não vamos crucificar o Bruno Guimarães, que fez uma excelente Copa do Mundo. Jogou muito, certo? Porque ele errou um pênalti. Às vezes o jogador perde o pênalti, mas perdeu no começo, vida que segue, vamos correr atrás. Teve um lance que o Martinelli quase fez o gol. Né? No segundo tempo, teve outro lance que o Bruno Guimarães também teve ali, eu acho que foi uma cabeceada do Ryan para dentro, chegou completando, o goleiro defendeu. Teve o próprio lance lá do Hendrick. Teve aquele quase gol contra lá. Teve aquele quase gol contra. Quase golaço. Teve aquela bola quando já tava 2-0 que o Casimiro me pega a bola. Aqui, verdade. Aqui, ó, no bico da pequena área, certo? O Neymar aqui, ó, pronto, ó, receber a bola. Porque o goleiro aqui, ele não vai tentar fechar o cruzamento, né? Opa. Ele vai fechar o canto. Ele vai fechar o ângulo. Pro cara não chutar. Porque, ó, se o goleiro vir pra cá, o jogador chuta aqui, ó. Certo? Então, pro jogador não fazer essa batida cruzada, o goleiro fecha o ângulo e espera que algum marcador chegue aqui. Só que o que acontece? Como o jogador tá vindo em velocidade pro ataque, os zagueiros também estão correndo pra trás. Tem até chance de fazer gol contra, né? Neymar livre, sozinho. Aí o Casimiro, numa situação de desespero, né? Também não vou ficar falando mal do Casimiro, que, pô, é um cara que tem uma história grande aí no futebol. Ele faz ali um chute que saiu muito cruzado, né? Ao invés dele olhar, talvez com tranquilidade, né? Passar a bola aqui pro Neymar só completar, o Brasil teria feito 2-1, né? E talvez pudesse até ter empatado, animado, né? Com aquele pênalti, né? Que aconteceu. Só que assim, igual eu falei, não é culpa do Casimiro. Porque o Bruno Guimarães também perdeu gol aqui, teve pênalti no início, o Martinelli perdeu gol, Hendrick perdeu gol. Então, assim, não tem um culpado. O goleiro certo? salvou muito também. O goleiro jogou teve, demais, assim, uma atuação brilhante. O goleiro da Noruega teve uma atuação brilhante. O próprio erro do Hendrick. Por exemplo, você percebe que o Hendrick ele já entrou numa situação difícil. Por quê? Porque o Hendrick estava no aquecimento.
Não tem aquecimento com bola. O cara entra e não dá nem tempo dele entrar no ritmo psicológico do jogo. E já sobra a bola pra ele e defina. Vai, destino da sua vida. O lance mais importante. Do nada, cara. O cara entrou, 30 segundos depois, o cara toca pra ele. Só que quando o Vini Júnior toca a bola pro Endrick, ele vai dominar, só que ele domina muito perto. E ele tinha que ter dominado, ajeitando um pouco mais pra frente pra ele já correr em velocidade. Então, quando ele tenta dar velocidade, a bola ficou curta, ele deu um toque a mais meio que sem querer. Como se ele tivesse tropeçado na bola. E aí ele perdeu o controle e tentou recuperar. E aí o goleiro, na sua qualidade, no seu mérito, absurdo, já deu a bafa. Claro que às vezes a gente pode falar, pô, mas o Ronaldo driblaria, né? O Romário. Mas isso são outros jogadores de outras épocas, de outras gerações, né? Igual eu falei, não dá pra ficar crucificando o jogador, igual o Endrick, por exemplo, né? Que ainda tem um futuro enorme pela frente. Ele errou, não muda o fato dele ter errado. Mas é um cara que tem muito futuro ainda pela frente e ele pode dar a volta por cima. Por exemplo, o Romário foi campeão do mundo em 1994, com 28 anos. O Endrick tem 19. Então, é como se fosse o Romário daqui 2 Copas ainda, certo? O Romário estava na Copa de 90 e o Brasil perdeu. Uhum. Romário e Bebeto estavam na final olímpica dos Jogos de Seul 1988 e perderam a final para a União Soviética. E aí? Percebe? Então, assim, quando a gente vai contar a história, depois que já aconteceu e depois que terminou a carreira do atleta, né, você vai falar dos êxitos do cara. Agora, você vai julgar o jogador, por exemplo, com 19 anos, porque o cara não foi bem ali, né? Claro, é igual... Vou parafrasear o Romário, né? O Romário falou assim, pô, eu gosto muito do Endrick e tal, acho que ele vai nos dar muita alegria, mas ele não foi bem, né? Quer dizer, ele usou outras palavras, ele não falou isso, mas é que eu não vou parafrasear exatamente, vou parafrasear só a ideia, né? Eu falei, então ele tem que admitir que estava errado, porque tem que fazer o gol, não importa se é novo, se é velho, era o lance do jogo. Tudo bem, né? Não era só esse o lance do jogo, né? Mas se o Brasil fizesse 1-0 ali, a pressão ia toda para a Noruega, o Brasil já ia crescer no jogo, a confiança, tal, entre outras coisas, né? Então o Brasil perdeu o jogo para a Noruega, não é porque o Brasil se armou errado. O Brasil se armou corretamente e criou as chances. E foi infeliz nas conclusões. Foi infeliz na batida de pênalti, foi infeliz nos chutes. O Ryan teve chance de fazer gol, também não fez. Nossa, muita chance de gol. Então a gente teve várias chances de gol. A Noruega, chances claras de gol, tirando os 2 gols, pra mim foi só uma. Que no primeiro tempo teve uma bola ali que sobrou, que o cara chegou batendo, o Alisson defendeu. E mesmo que passasse pelo Alisson, o Marquinhos já tinha feito a cobertura, já estava atrás do goleiro. Então, provavelmente, se o Alisson não chega, o Marquinhos tira porque ele correu atrás do goleiro. Então, quer dizer, nem ofereceram tanto perigo. Agora, o Haaland é o cara. Você sabe que todos os bolões aí que eu participei, assim, não cheguei a participar de bolão valendo dinheiro, mas todas as vezes que as pessoas me perguntaram, quanto você acha que vai ficar o jogo? Eu falava assim, eu usava essa frase, 3-1 pro Brasil em respeito ao Haaland. 3-1 pro Brasil em respeito ao Haaland. Por que em respeito ao Haaland? Porque ele é um absurdo. Porque, cara, não tem como em 90 minutos, o Magalhães ganhar todas. Não tem como em 90 minutos todas as coberturas darem certo. Então, quando você joga contra um cara igual o Haaland, você já tem que contar com o perigo que é jogar contra ele. E você não pode perder as oportunidades. Então, o Brasil perdeu oportunidades. Mas o Brasil, taticamente, jogou o correto. E aqui que entra a minha crítica, né? Que eu falo assim, isso aqui é uma crítica para a imprensa, uma crítica até para torcedor. Pessoa que está assistindo aqui o podcast e tal, a gente... Lembra aquele papo da fila para pedir desculpa pro Casimiro depois do jogo contra o Japão? Quer dizer, se o Casimiro sai no início do segundo tempo, se o Ancelotti tira ele e coloca o Fabinho, que ele já estava amarelado, que ele não fez aquela falta, o Japão fez o gol, não sei o quê, errou passe, bateu cabeça, não joga mais. Tem que ir pro banco, não devia nem ter sido convocado, tá velho, tem preparo físico. Aquela conversa fiada. Casimiro fez o gol. Vamos pedir desculpa pro Casimiro. Aí o Ancelotti é gênio. Por isso que o Ancelotti é o técnico e ganha milhões. E você é gerente da loja de eletrodomésticos, né? Aquele papo assim que a gente vai... Que você vê clássico, na rede social, né? Que a pessoa fala, ou então o cara fala, por isso que o Ancelotti é o técnico da seleção e eu sou jornalista, né? Eu sou comentarista. Esses papos, né? E aí o Casimiro fez o gol. Gênio. Agora eu falo, o Brasil jogou com 35% de posse de bola. Se o Brasil faz 3 ou 4 das 7 ou 8 oportunidades claras que teve, era gênio. Ancelotti dá nó tático no time da Noruega, estuda o modelo de jogo com sucesso, joga com o regulamento embaixo do braço e faz uma grande vitória. Era bem isso. Aí era maravilhoso. Você tá entendendo? Mesma coisa, o caso do próprio Neymar. Sabe, o Neymar entrou no jogo, aí você pega
Agora eu vou falar até uma coisa um pouquinho mais polêmica. Eu vou usar um termo um pouquinho mais polêmico. É responsabilidade minha, não é do Sportcast. Fique à vontade. A imprensa nojenta. Esse é o termo, tá? Não merece respeito. Imprensa nojenta. Aquele bando de abutre. Que é os mesmos caras que... Sabe quando o Brasil ganhou a Copa América em 97? Que o Zagallo soltou aquela frase, vocês vão ter que me engolir. E na hora que ele fala assim, né? Eu lembro da entrevista até hoje. Se você quiser procurar no YouTube aí, colocar aí para os caras relembrar, acaba o jogo, não dá nem tempo do Zagallo assim, entrar no campo. Se eu não me engano, o repórter da Globo era o Tino Marcos, se eu não me engano, pode ser outro. Ele chega assim, ou era o Tadeu Schmidt, não sei. E aí, Zagallo, fala alguma coisa? Ele, posso falar. Ele fala, essa é pra você. Vocês vão ter que me engolir. E aí, ele fala isso com raiva, né? Depois que ele tira a raiva, o cara volta e fala, não, fala mais um pouco aqui. E aí ele começa a desabafar que ele fala, isso é pra vocês que torcem contra o Brasil. Vocês que não são patriotas. E aí ele fala com muita moral, né? Quando o Brasil perde a Copa de 98 mesmo, o jornalista fala, por que não tirou o Ronaldo? E ele começa, não tirou porque não tirou, jogou porque jogou. E tem que jogar mesmo. E eu sou homem, eu tenho moral, eu tenho personalidade pra falar. E vou falar e você fique quieto. Né? No sentido, às vezes eu olho pra aquilo e pra mim era o que o Neymar tinha que falar pra esses bosta desses jornalistas aí. Desculpem o termo, tá? E claro, quando eu falo dos jornalistas, não estou falando do jornalismo, pelo amor de Deus. Claro que existem excelentes profissionais, mas aqueles em especial que ficam infernizando a vida do cara, sabe? Então o Neymar é um jogador de futebol, o Neymar não é um ativista político. Você tá entendendo? Então o Neymar entrou no jogo e a gente falou isso no podcast anterior. Não esperem do Neymar, o jogador do Barcelona ou do PSG, que vai pegar a bola, driblar 5 jogadores e fazer o gol de cavadinha típico de melhor do mundo. Por quê? Porque o Neymar, apesar dele não ser tão velho, né, o Neymar tem 34, por exemplo, o Messi tá com 39, o Cristiano Ronaldo tá com 41. Apesar do Neymar não ser tão velho, ele vem dos últimos 3 anos de praticamente 2 anos sem jogar. Se você somar o tempo total que ele teve na lesão de cruzado, né? E mais as outras pequenas lesões, ele treinou pouco. E por isso ele não está bem fisicamente, bom de força, de potência, de velocidade, mudança de direção, de resistência. É normal que ele não esteja. Mas na genialidade dele, na experiência dele, ele pode contribuir. E aí eu digo novamente, veja só. O Neymar entrou, o Endrick foi para a ponta direita, ficou um corredor do lado ali, porque o Ryan fazia a defesa, que o Ryan fazia a cobertura. Realmente ficou. E os caras até exploraram esse buraco. Mas o Ancelotti fez um investimento de risco. É igual quando você compra uma criptomoeda. Você faz um investimento de riscos. Pode ganhar muito, como pode cair o preço também, né? Então ele fez um investimento de risco, vamos dizer assim, colocou um time mais ofensivo, o Neymar pelo meio, botou o Endrick na direita. O Endrick acabou ali, infelizmente, tomando bola nas costas, lá deu um bote errado, onde saiu o primeiro gol da Noruega. E o Neymar ficou ali centralizado, certo? Todas as vezes que o Neymar pegou na bola, ele fez bons passes. O Neymar procurou o jogo o tempo inteiro. Ele estava centralizado, se a bola estivesse na esquerda, ele vinha buscar na esquerda. Se ele passava para a direita, ele ia buscar a bola na direita. E aí eu falo para vocês. Por exemplo, se o Casemiro toca aquela bola e o Neymar completa, 2-1. Pênalti. Com 2-1. Se tivesse 2-1, pênalti pro Brasil, e o Neymar em campo fizesse o que fez, olha para o que o goleiro provocou ele. Novamente, os jornalistas abutres falar que lá, e o Neymar foi brigar com o Ego. O Neymar não foi brigar com o Ego. O goleiro da Noruega provocou o Neymar. Tem a leitura labial, entra lá na página daquele Gustavo, que faz a leitura labial lá, que acho que é TNT Sport, não sei qual que é o canal lá que ele faz, que transmite jogos. Ele faz a leitura labial. O goleiro chega nele, Rodê, puta, isso aqui, vou pegar. Aí o Neymar vira pra ele, certeza que você vai pegar? Escolhe o canto aí. Aí o pessoal até fizeram essa comparação. Donde queres? Que eu nem acho justa, tá, gente? Então, só pra entender. Eu tô aqui falando, por exemplo, defendendo de certa forma o Neymar, mas não tô fazendo essa comparação injusta também. Que mostra a expressão do Bruno Guimarães antes de bater o pênalti, a expressão do Neymar. O Neymar tava e gigante, você vê no olho do Neymar. Pessoal, tivemos um pequeno problema técnico aqui, rapidinho, já está resolvido. As luzes aqui, elas não estavam, agora voltaram a funcionar, tá bom? Mestre, continue. Faça as honras, onde parou no menino Ney. Tá, a gente estava falando da questão do olhar do Neymar, né? Então, assim, só para eu retomar o raciocínio, eu vou lembrar ali de uma coisa que eu estava falando anteriormente, que era do caso do Zagallo. Tava comentando, né, que
tal, tem uns problemas com a nossa imprensa, né? Sim. E aí eu lembro que em 1997, quando o Brasil ganhou a Copa América, o Zagallo ele solta aquela frase clássica, né? Do vocês vão ter que me engolir, né? Só que se você assistir a entrevista inteira, alguns segundos depois ele fala para vocês que torcem contra, né? E às vezes eu queria que, sei lá, que o Neymar falasse isso, porque tem muito jornalista que pega no pé dele de uma forma, na minha opinião, indevida, né? Porque não é sobre questão de futebol que eles estão discutindo muitas vezes, né? E isso, de certa forma, é desagradável. Então, voltando à questão do Neymar, então vamos lá. No jogo, a gente teve aquele caso que o Casimiro cruza a bola, certo? Quer dizer, ele faz um chute, né? Ao invés de cruzar, que o Neymar talvez poderia ter completado ali, feito um 2-1. E eu citei, imagina se tá 2-1 pro Brasil com esse gol do Neymar, se cai o pênalti, ele faz o pênalti, né? Aí é o mesmo caso que eu tinha citado do Casimiro, né? Vamos todo mundo entrar na fila pra pedir desculpa, porque o cara que era o morto agora virou o herói, né? E aí que eu falo, né? Do exemplo também do Neymar que a gente tava comentando lá do outro episódio, né? Que não espere que o Neymar seja aquele jogador que vai entrar, que vai correr, que vai driblar todo mundo, vai fazer um gol de cavadinha típico de melhor do mundo, não sei o quê. Não espere isso, porque ele não é mais esse cara, mas ele é o cara que tem a experiência, ele é o cara que tem a personalidade, ele é o jogador que tem a genialidade. E quando ele bate o pênalti, ele prova isso, né? Tem até essa imagem na internet que eu estava comentando, que eu acho até uma comparação injusta, né? Porque ele pega, por exemplo, a expressão do Bruno Guimarães antes de bater o pênalti e a expressão do Neymar na hora de bater o pênalti, né? Então você percebe que o Neymar, o olhar dele revela uma característica de personalidade que vai muito além, né? Então ele está transmitindo um nível de confiança muito alto, né? Então quando o Neymar ele chega no campo, quando ele bate aquele pênalti, e lembrando, né, que o goleiro que provocou ele, não foi ele que provocou o goleiro. Quando o goleiro provoca ele fala em que canto que você quer, né? Com brio, né? No olhar você vê assim o ímpeto dele em querer fazer o gol, né? Em querer mostrar que ele é o cara, né? Então essa característica psicológica, né, que você vê ali que ele encara, né, ele dá essa provocada, onde você quer que eu vou fazer o gol, né, depois ele sai ali provocando, em cima de mim não e tal, né, que eu tava comentando que é um traço de personalidade justamente porque é o que o atleta de elite, independente do esporte, ele transmite, ele precisa disso. Por exemplo, o Bolt, né, quando o Bolt ia correr 100 metros rasos, você pode pegar qualquer final olímpica, campeonato mundial. Ele chegava dançando, ele chegava fazendo assim, apontava pro recorde. Na hora que a câmera filmava, ele já narrava, ele fazia assim, tipo, que ia chegar em primeiro. Então, o olhar do Bolt, quando ele chegava numa prova, claro que ele nunca falou isso, né? Se ele falasse, seria uma fala infeliz, tratada como arrogância. Mas o olhar dele transmitia a seguinte mensagem: atenção, perdedores. O pai chegou, o foda, o cara chegou. Temam, porque o máximo que vocês vão conseguir não é nem comer poeira, porque a poeira já vai ter baixado, sabe? Então ele transmitia isso. E a mesma coisa, por exemplo, o Romário. Pô, o Romário chegou na Copa de 94 e falou assim, se o Brasil perder, a responsabilidade é minha. O cara bateu no peito, Bateu no peito. Aí outro exemplo interessante, né, só pra gente fazer esse paralelo com a questão da personalidade, até mesmo quando você olha aquelas entrevistas, né, de ex-jogadores, né, aquelas brincadeiras que o pessoal faz em podcast, pô, quem jogou mais, você ou fulano, né? Aí você pega, sei lá, um jogador lá do passado, quem jogou mais, você ou o Miller? Daí o cara, eu. Ah, você ou o Luiz Fabiano? Eu. Você ou o Washington? Pô, nem sei por que você fez essa pergunta. É você ou o Messi? Daqui a pouco o cara solta, olha, o Messi eu respeito, tal, é outra posição, mas tecnicamente sou eu, né? Você fala, então, não é possível, cara. Você fala, porra, não é possível, mas por quê? Não é que o jogador é um desiludido, né? Não é isso que distorce a realidade. O que as pessoas não entendem é que o atleta de alto rendimento, para ele conseguir realizar aquilo, ele tem que ter naturalmente um nível de autoconfiança que poucos possuem. Então é normal que o cara que realmente é foda, ele se ache o foda. E é o que o Neymar fez na hora de bater o pênalti, cara. Toda vez que eu assisto aquela cobrança de pênalti, me arrepia. Cara, mas assim, claro que às vezes alguém vai falar, não, você tá sendo Neymarzete, que é outra coisa que eu acho ridícula também, falar um negócio desse. O Neymar, ele conquistou o espaço dele no futebol. Isso não é uma propaganda dele. Ele conquistou isso com as coisas grandes que ele fez no futebol, certo? Então, por exemplo, me arrepia no sentido de você ver
o grau de confiança do cara. Ele domina. O cara chegar ali, tipo assim, pai chegou, filho, tá morto, pode confiar. Sabe, igual aquela também que o Aloysio conta, que o Ronaldinho fala, que os caras brincam, cava uma falta que é gol. E daí na hora que o Aloysio fala assim, né, na hora, pô, entreguei a bola pra ele, falou, comemore que é gol. E aí ele bate, né, e gol. Então assim, essa característica psicológica é pra poucos, cara. E é o negócio que o Neymar tem. Então, por exemplo, bater o pênalti do jeito que ele bateu é um dos fatores relacionados com a convocação dele, que a gente discutiu tanto no podcast passado, né? Perfeito. Inclusive foi engraçado porque eu fiz o corte no Instagram na semana passada, sei lá, daquele momento que eu comentei do Neymar, e teve um monte de gente ali que comentou, mandei para algumas pessoas, mandaram mensagem para mim em inbox. Eu falei, cara, não adianta, é isso. O cara, ele tem um nível de preparo psíquico, de experiência, de confiança, que outros jogadores não têm. Essa é a grande verdade. Então, por isso que ele foi convocado, ele podia ter esse lance de genialidade. Ele participou ativamente do jogo, fez bons passes, boas movimentações. Talvez correu menos do que poderia ter corrido ali o Martinelli, o Matheus Cunha. Só que, igual eu falei, o Ancelotti, ele não fez uma mudança, na minha visão, errada. Ele fez uma mudança que podemos considerar como um investimento de risco. Ele arriscou, ele tentou deixar o time mais ofensivo para buscar o resultado. E foi isso que, infelizmente, né, aconteceu, porque os gols não saíram, né? E a Noruega aproveitou aquela brecha, certo? Ali naquele momento, né, como eu tinha falado, que o Endrick deu aquele bote errado lá no jogador Noruega, cruzou na cabeça do Haaland. O Haaland não costuma perder gol. Lembra do 3-1 em respeito ao Haaland, né, que eu comentei. Então o cara não perde gol. Então você vai jogar contra um time que tem um Haaland da vida, você pode ter certeza, cara, que em 90 minutos, em algum momento você vai perder uma dividida para ele. Em algum momento vai sobrar a segunda bola no pé do jogador norueguês que vai dar nele e ele vai brocar. Não tem como, cara. O cara é um dos melhores do mundo. Sabe? Então, o Brasil jogou com essa preocupação. Fez o que tinha que fazer. Teve ali essa tarefa tática, só que pecou nas chances de gol. Como eu citei, se o Brasil faz os gols, o Ancelotti é gênio. Se o Neymar faz, por exemplo, aquele gol que era de completar e mais o gol do pênalti, virava herói, olha a personalidade, olha o que é o gênio, olha o que é o cara diferenciado, olha o valor da experiência, olha o acerto do Ancelotti que viu o que poucos viram, certo? Mas daí, né, como eu estava dizendo, né, que tem uma parte da imprensa, né, não é todos os jornalistas, mas uma parte da imprensa que é muito desonesta, né, que fica pegando no pé do cara, daí ficou falando que, o ego dele, porque ele tinha que ir lá arrumar a confusão, porque ele é o cara que vota no fulano de tal, essa coisa patética, sabe? Que nem vale a pena porque isso não faz parte do futebol. Não vale nem a pena falar disso, né? Então, gente, o jogo do Brasil com a Noruega se resume nisso. Infelizmente, a gente perdeu, mas, como eu citei, né? Se resume a lei do futebol. Quem não faz... Leva. Cara, isso é universal, né? Resume. Quem faz mais gol ganha, né? E o lance da posse de bola da Noruega, né? Que eu tava dizendo, que pra mim foi só uma estratégia do Ancelotti. Eu não acho que as pessoas têm que concordar com isso que eu tô falando, né? Eu vi, por exemplo, grandes especialistas de futebol e ex-jogadores que eu respeito muito comentando, a forma que o Brasil tem, cultural, de jogar sem a posse de bola, né? Tem até aquela musiquinha, né? O toque de bola é a nossa escola, nossa maior tradição. É a música da Copa, né? Então, é a raiz do futebol brasileiro. Mas, por exemplo, eu não acho que o Brasil não circula bem a bola, não tem jogadores de magia, né? Igual... Eu até vi lá uma entrevista de um cara português, né? Acho que era o Quaresma, falando que, o Brasil quer imitar os europeus, perdeu a magia. O Vinícius Vídeo Júnior tem magia. Muita. Vocês não concordam comigo? Dribla bem e tal. O Neymar, indiscutivelmente, sempre teve. Hegemonia. Aí, sem contar que, por exemplo, o Estevão é um jogador de qualidade altíssima, foi cortado da Copa, infelizmente. Né? Então, se você analisar o número de cortes que o Brasil teve durante a Copa por causa de lesão, o ciclo complicado, né? Porque o Ancelotti, na verdade, ele trabalhou só 1 ano. Ele não trabalhou 4 anos, ele trabalhou 1 ano. Então, se você considerar tudo isso e ainda pensar que o Brasil não jogou mal contra a Noruega, claro que alguém pode chegar e falar, não, jogou mal sim porque não aproveitou as chances. Isso é mal. Tudo bem, não ter feito as chances pode caracterizar o jogar mal, na sua opinião. Mas eu entendo que jogar bem é, taticamente, você conseguir criar situações para fazer o gol. E aí, a gente errou em questões pontuais, né? Que é a finalização. Então, é assim que eu resumo, certo? Aí, avançando, é até interessante ali porque nas 16avos ali teve o México e o Equador, o México passou, e teve a Inglaterra e Congo, né? A Inglaterra contra o Congo foi um jogo muito bonito.
Eu gostei muito, quase deu pro Congo, né? O Congo fez 1-0. Cara, absurdo. Daqui a pouco meteu uma bola na trave, ainda no primeiro tempo, menino. e a Inglaterra conseguiu buscar, porque tem o Harry Kane, que é como se fosse o Haaland, né? Uhum. É um cara que você tem que estar esperto ali, porque ele é diferenciado, né? E aí quando aconteceu o jogo contra o México ali, porque como o México venceu o Equador, a Inglaterra venceu o Congo, eles se enfrentaram nas oitavas. E é interessante, e aqui eu vou fazer outra analogia com o Brasil, né? Que depois do jogo do Brasil, o jogo na sequência foi México e Inglaterra. O Bellingham arrebentou lá, meteu 2 gols, tal, né? E no final das contas o jogo acabou, se eu não me engano, 3-2. E a Inglaterra ainda jogou com um jogador a menos. Uhum. E aí, no mesmo dia, na internet, começou a chover, né? Pô, olha a diferença da força de vontade do México, um time aguerrido, um time que buscou a vitória. Concordo plenamente, eu assisti o jogo, o México lutou, o México buscou a vitória. Só que tem que considerar também que o México jogou em casa. Uhum. O time da Inglaterra jogou com 1 a menos. Tava 2-0 para a Inglaterra, o México fez um gol, cresceu, correndo atrás do empate, certo? Então, teve questões do contexto do jogo que deram essa motivação a mais pro México, né? Além do fato de estar jogando em casa. Só que aí começam as comparações, né? Ó, se o Brasil tivesse essa garra que o México tinha, eu não teria saído tão triste. Triste é você ver a Inglaterra tocando a bola de um lado pro outro e o Brasil não fazer nada. Tá, vai lá dar o bote pros caras jogar no Haaland de novo. E ao invés de ser 2-0, ser 3, 4, 5, 6, porque você tá jogando errado, né? Então não tinha o que fazer. E aí o pessoal fala, falta raça. Olha o time da Argentina, que nem hoje a Argentina ganhou do Egito, virou de 3-2. Olha a raça, olha a Colômbia, olha o Equador, olha o desempenho dos caras. Eu concordo que eles têm essa característica de raça, mas vamos olhar para o contexto cultural. Vocês lembram, por exemplo, nos anos 90, nos anos 2000, quando a Argentina tinha jogadores como o Simeone, o Verón, o Ortega, o Batistuta, o Crespo, o Ayala, tinha aquele timaço, raçudo, né? Sorin, só jogador guerreiro. O Brasil nunca foi o time de guerreiro. Uhum. Tinha, assim, jogadores pontuais. Por exemplo, o Dunga era um jogador pegador, guerreiro. O Emerson, que era volantão, também era um jogador pegador, guerreiro, que corria, aguerrido, né? Que tinha essa característica de argentino, de mexicano, de equatoriano, né? Talvez em outro momento ali, o Gilberto Silva. Mas no contexto geral, o Brasil sempre superou isso com um toque de bola. O Brasil sempre jogou dessa forma. A gente nunca teve atacante que volta para dar combate. Ah, mas o Fenômeno meteu um gol contra a Alemanha em 2002, que ele rouba a bola no campo de ataque. Aí você pega todas as entrevistas do Ronaldo. Pô, eu fiz isso de tanto que o Filipão me encheu o saco. Né? Eu sempre me poupava para ter energia na hora do ataque. Então não ficava correndo para marcar, senão não tinha energia para fazer o ataque, porque eu estava gastando energia defendendo, né? Ele falava isso. Então, se você pegar... Assim, não estou dizendo que o jogador hoje não tem que fazer isso, que o atacante não tem que marcar. Claro que o contexto do futebol mudou taticamente, a briga pelo espaço no campo, tudo isso mudou e talvez mereça atenção. Mas, de fato, culturalmente, o Brasil nunca foi esse time. E não vai ser assim, do dia para a noite, que vai virar um time de guerreiro, pegador, que luta por todas as bolas, que faz catimba. Entende? É a característica da nossa cultura. Então, pelo simples fato de não ter dado certo, aí todo mundo encontra um monte de erro para apontar, fala que o time é uma porcaria, que o técnico é uma contratação errada, que é um desperdício de dinheiro, porque é um salário muito alto, que o time não tem empenho, que o jogador não tem raça, que é um monte de milionário, que não sei o quê. E aí vira papo de leigo, né? Aquela conversa que a gente já teve na semana passada, né? Então essa chave aí, a Inglaterra fechou, né? E agora, Inglaterra e Noruega vão protagonizar aí um jogaço. Nossa. Esse aí eu não tenho nem palpite. Quer dizer, eu acho que a Inglaterra tem uma superioridade. Mas, né? Como eu cito, né? Um time que tem um cara igual o Haaland pode mudar, pode, né? Tem o Nusa, Nusa, outros jogadores, né? Ali, né? Muito Pode decisivo, mudar. Né? Aí vindo pra baixo, Argentina e Congo, partidaça, né? Todo mundo torcendo pro Congo. Congo lutou muito. Só que assim, eu tinha dito no episódio anterior que eu achava impossível o Congo ganhar da Argentina. E aí vocês falam, mas quase perdeu, porque olha o que aconteceu. Só que assim, eu acredito que aconteceu isso também um pouco, porque eu achei que a Argentina subestimou o Congo. A Argentina fez o gol, já começou a tocar a bola de lado e tal. O Congo foi lá e empatou. A Argentina fez 2, o Congo foi lá e empatou, né? E aí no final, né, na prorrogação ali, a Argentina fez o terceiro gol, ficou com a vaga, né? E passou. Depois a gente teve ali Austrália e Egito, também já esperava que fosse da Egito. Já tinha dito que o Egito era um grande time que poderia surpreender.
e surpreendeu. Hoje, nesse jogo contra a Argentina, não fossem as polêmicas que a gente discutiu aqui nos bastidores, né? Né, que teve ali. Claro, eu não vou dizer que a Argentina não mereceu. Pô, a Argentina lutou até o fim. O Messi, que é uma estrela do futebol, né? Um mito, né? Talvez um dos caras aí que possam ser considerados de fato um dos melhores da história. Com certeza ele tá na primeira prateleira do futebol. Alguns acham que ele é melhor até que o Pelé, outros acham que não. Mas enfim, né? É de fato um jogador assim, indiscutível. Nessa Copa ele já tá com 8 gols. Nossa. Né? Jogando as oitavas de final, o cara tá com 8 gols. Então, assim, um absurdo. E ainda perdeu 2 pênaltis. Então poderia estar com 10, né? E aí jogou contra o Egito. O Egito fez 2-0 jogando no contra-ataque. Poderia ter sido 3-0, porque teve um gol anulado. Na minha visão, claro que o Fernando pode ter uma opinião diferente, talvez. Eu acho que foi anulado até corretamente. Eu acho que foi falta. Mas é aquela questão que a gente estava discutindo anteriormente de critérios, né? Qual que é o problema? Que às vezes isso aqui é falta. Eu considero que é falta também. Mas daí se acontece do outro lado, em outro contexto, não é. Né? Igual aquele caso lá do pisão, do Messi na primeira rodada contra a Argélia. Não, nem o VAR olha. Aí o jogador dos Estados Unidos pisou, aí é expulso. Aí ainda na Copa, né? Infeliz, vai lá o Trump e cancela a expulsão. Não foi mais, Não foi mais. Deu o jogador da Inglaterra, né? Que foi expulso no jogo contra o México ali que a gente estava falando. A mesma coisa. Foi dar um carrinho, ficou com a coxa em cima da bola e pegou só a outra perna do jogador mexicano, né? Foi uma jogada claramente para expulsão, né? Então, assim, tem situações, a Argentina passou, né, com mérito, mas, lembrando, novamente, Messi, no seu valor individual, venceu o jogo. Na minha visão, podem discordar, não necessariamente eu estou correto, mas na minha visão, a Argentina coletivamente ainda não mostrou um bom futebol. Coletivamente. Por exemplo, hoje jogou bem coletivamente. Eu tinha dito que isso poderia mudar na segunda fase. Mas jogou bem coletivamente por causa do destaque individual do Messi, que criou as situações. Absurdo, né? Pô, saiu o 2-1 lá, e o Messi indo pra cima, pô, com 90 minutos, dando meia-lua dentro da grande área, fazendo cruzamento, não sei o quê, daqui a pouco meteu um golaço. Então, assim, a intensidade que esse cara dá pro jogo e o quanto que ele consegue puxar os seus companheiros a se motivarem absurdo, né? É um absurdo. Acaba fazendo o time jogar bem coletivamente por causa do aspecto psicológico. Porque, na minha opinião, se a Argentina não tiver o Messi, uma expulsão, uma lesão, a Argentina não passava nem do Egito. Cara. Essa é a minha opinião. Teria perdido hoje pro Egito se não tivesse o Messi. E poderia até mesmo ter perdido para Cabo Verde. Se não fosse o Messi em campo. Certo? Aí ali para baixo a gente tem... foi Suíça e Argélia? Essa bandeira? Eu acho que né? Suíça e Argélia. E depois ali Colômbia e... Esse aí é o... Senegal? Senegal não. Senegal é daqui. Aquela ali é o... que uma adição, que é invertido, né? Realmente, algumas bandeiras eu também faço essa confusão, né? Ali a Colômbia... Costa do Marfim, não. Não, Costa do Marfim jogou lá em cima contra a Noruega. É verdade. Aí foi... O Congo já tá ali, né? África do Sul não, né? Não, África do Sul já tinha saído também. Lá, tá Nossa, certo. qual mesmo que é essa seleção aí? Caraca. Nossa, tá me dando trevo aqui na cabeça. É que se eu lembro do nome da seleção, eu já lembro do jogo, né? Bom, mas enfim... Colômbia passou e jogou hoje, né? Suíça e Colômbia. Fiquei muito triste que a Suíça venceu nos pênaltis, porque a Suíça joga um futebol feio. Feio. Dói assistir a Suíça, sabe? E a Colômbia já é um time que põe intensidade, que joga com vontade. Então eu fiquei muito triste com a saída da Colômbia na Copa. Só que assim, né? Resumindo, né? Eu fiquei triste de ver a Alemanha sair da Copa. Tá? Eu queria ver a Alemanha se enfrentar com a França pelo bem do futebol, né? Não que eu queria que a Alemanha ganhasse, eu quero que o Brasil ganhe, né? Queria, né? Que o Brasil já não tem como ganhar, mas eu queria ver esses lindo, embates aí, né? Gostei muito de Portugal e Croácia, gostei bastante também de Portugal e Espanha, mas Portugal e Croácia foi melhor. Não gostei que o Senegal caiu para a Bélgica, foi uma coisa assim também que me deixou triste, porque o Senegal é um time que merecia, e eu acho que o Senegal era para estar jogando contra a Espanha, se pegar os Estados Unidos ia passar por cima. Porra. Sim, né? O que eu tinha dito já anteriormente, né? Até porque a Bélgica passou por cima dos Estados Unidos. E o Senegal passou por cima da Bélgica e teve aquela infelicidade psicológica lá que eu citei na hora que tomou o gol e desequilibrou, né? Porque tecnicamente, taticamente, superior. A infelicidade do Brasil perder para a Noruega, apesar daquela partida muito emocionante com o Japão. Né? Ali, a Inglaterra, um time que vem se destacando. O Harry Kane tá deitando na Copa, sabe? Só que o Haaland também tá, né?
Então cada um deles jogão, tem... né? Eu acho que o Harry Kane tá com 6 gols e o Haaland com 7 e o Messi com 8. Eu acho, né? Não tenho certeza agora de cabeça. Mas enfim, né? Basicamente é assim que se resume, né? O dia de hoje teve esse jogo belíssimo aí do Egito contra a Argentina, com todas essas polêmicas, mas é o que deu. E agora, só pra gente fazer a conclusão, né? Então, quem vai pra semifinal? Quem passa? Entre França e Marrocos, eu acho que vai passar a França por uma análise, né, do futebol atual, né, cara? A França tá com os melhores jogadores do mundo, né? Por exemplo, no jogo contra o Paraguai, o que aquele menino lá, aquele Desiré Doué fez, parece jogador brasileiro, cara. Sabe? Chega pedalando na ginga. É uma coisa que a gente não via no futebol europeu. E o cara tem, sabe? E aí você pega, pô, tem esse cara, mas tem o Olise, que também é muito técnico. Pô, outro dia ele quase fez um gol lá de bicicleta lá, que a bola bateu na trave, é um absurdo. O Mbappé, que é um corredor de 100 metros rasos que muda bem de direção igual um jogador de futsal, com uma qualidade técnica, né, de um jogador de altíssimo nível. Claro que tecnicamente até existem jogadores melhores que ele, né? O pessoal faz comparação ali com o Fenômeno, por exemplo. Eu acho ridícula essa comparação. O Fenômeno foi bem melhor que ele. Nem dá pra falar. Não dá. Aí tá errado. Mas o Mbappé joga muito, cara. O Mbappé vai ser... Provavelmente tipo um vai ser... Ele é tipo um Kaká ou não, professor? Você não acha? Cara... Pelo estilo da corrida, né? Se for ver assim, pelas acelerações, né? Mas são posições diferentes, né? O Kaká vinha mais de trás, né? Ele era meio campista, né? Mas então, como eles... E ainda tem o Dembélé, né? Então, assim, a França tá com um time muito forte, cara. Só que o Marrocos, como eu citei, ele é ousado, ele não se intimida. Então, assim, cara, se acontecer, sei lá, 1-0, 2-1 aí, nesse Marrocos e França, cara, eu não ficarei em choque. Não vou ficar, nossa, o Marrocos ganhou, vocês viram. Impossível. Eu não vou ficar, cara, esse time do Marrocos é ousado. Só que ao mesmo tempo, cara, a França é uma máquina. Se a França faz o primeiro gol, cresce emocionalmente, dá aquela estatística dos primeiros 10 minutos, faz já viram 3-4-0, porque os caras são máquina, sabe? Igual a final da Copa de 2022. Porra, a França quase virou um jogo perdido. E era pra ter virado, porque se não fosse lá o Emiliano Martinez lá fazer aquela defesa do além, eles tinham virado antes dos pênaltis. Então, assim, o poder da França é indiscutível. Espanha e Bélgica da Espanha, que a Bélgica... A não ser que até que, enfim, eles desencantem. Porque o primeiro jogo bom que eles fizeram foi contra os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos jogou muito mal também. Então, assim, nem dá pra considerar, sabe? Então, agora eles vão jogar contra a Espanha e a gente vai testar. A Espanha não tomou nenhum gol. Tem o Lamine Yamal, que é excelente jogador. E outros jogadores também, né? Você acha que ele tá jogando bem, professor? Cara, ele tá... Eu vou te falar, pra mim, ele tá igual o Neymar tava na Copa de 18. Você lembra que o Neymar na Copa de 18 ele foi e 3 meses antes ele tinha quebrado o pé, ficou com o pé engessado 2-3 meses, chegou na Copa mal fisicamente. Então o Neymar na Copa de 18, que foi aquela Copa do Kaikai, que falava que ele só caía, que ele só pulava, porque ele não tava bem mesmo, né? Então o Neymar ele tem que estar bem fisicamente pra ele jogar naquele nível espetacular que se esperava em 2018, que não se esperava em 2026, né? Que é o que a gente já argumentou muito aí. Então acho que realmente a semifinal deve ser França e Espanha, ou até mesmo Marrocos e Espanha. Agora a Bélgica eu acho possível. Pô, igual eu falei, só se o Lukaku meter um Haaland contra o Brasil. Sabe? Tem que ser uma situação assim. Mas eu acho difícil, porque o volume de jogo da Espanha é bem melhor, é difícil. Argentina e Suíça, vai passar a Argentina. Sabe? Se a Argentina não passar da Suíça, cara, é porque os deuses do futebol não quiseram. É zebra. É zebra. Zebra total. É mais zebra do que a Alemanha e Paraguai seria a Argentina perder para a Suíça. Se você joga um futebol feio, o Messi não tá suspenso, o Messi vai jogar pra caralho. Porque não tem nem que falar. Ele é foda. Ele é foda. É igual os caras da Casé TV falou hoje, né? Você pode odiar a Argentina, mas não tem como você odiar o Messi. Não dá. É possível, sabe? Né? O mesmo aconteceu com a Noruega, né? Você pode falar, porra, perdemos pra Noruega, que bosta e tal. Aí você vê o Haaland dando entrevista. Pô, o cara é humildão. O que você pode falar pro povo do Brasil e tal, né? Pô, o cara é muito humilde, né? E é foda, né? Você tem que admitir quando o cara é bom. Então, provavelmente, a semi, né? Pode ser Argentina e Noruega, como pode ser Argentina e Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra tem aí um ligeiro favoritismo. Porque a Inglaterra tem o Harry Kane. Vamos comparar o Harry Kane com o Haaland, né? E ainda tem Bellingham, né? Então, e outros jogadores também. É que eu tô falando assim, dos grandes destaques, né? Então, eu acho que a Inglaterra tem uma ligeira vantagem. Mas imagina se a Noruega... Mas assim, a Noruega ganhar da Inglaterra é igual o que eu comentei do Marrocos. Se ela ganhar, eu vou falar, não, beleza, faz parte. Sim, ganhou, sabe? É igual quando você assiste lá um Palmeiras e Corinthians, na atual etapa.
Por favor, corintianos e palmeirenses, não entrem nessa discussão. Só estou comentando fatos do futebol. O Palmeiras está numa etapa muito boa. Tem 10 anos que é um clube bem organizado financeiramente, profissionalmente. Né? Então, por exemplo, igual eu falo, hoje o Palmeiras perdeu para a Suíça. Né? Porque o time da Colômbia é o time do Palmeiras, né? Você vê, um monte de jogador da Colômbia joga no Palmeiras. Né? Então, assim, o time do Palmeiras é bom, é superior ao time do Corinthians. Por N questões. Só que quando joga Palmeiras e Corinthians, com frequência o Palmeiras perde pro Corinthians. Sim. Porque é clássico. Então, assim, o que se esperar de um clássico? Não dá pra você contar disputa, que vai ganhar porque o time é superior. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Então, a Noruega pode sim ganhar da Inglaterra, apesar da Inglaterra ter ligeiro favoritismo. Agora a Argentina atropela a Suíça, na minha opinião. Eu acho até que a Argentina vai golear. Então aqui passa a Espanha, aqui passa a Argentina e aqui que fica aí mais fica, bololói. Né? Daí França e Espanha eu acho que dá França. Porque os caras não vão aguentar. É mesmo? É muita os caras não vão aguentar, né? É porque a França tem um poder ofensivo muito embaçado. E o Marrocos, eu falo que o Marrocos pode porque o Marrocos é mais ousado, entendeu? Agora a Espanha acho que não aguenta aquela correria, não. É muita intensidade o time da França. Baixou aí de novo. Professor, você acha que o Messi tem poder de vencer a França? Tem. O Messi tem esse poder, cara. O que já aconteceu na Copa passada, né, cara? Então, claro que a Copa passada a Argentina inteira jogou bem no jogo da final. É que a Argentina se mobiliza, você entende? Os caras fazem acontecer, eu falo, né? Se você tirar o Messi da Argentina, pra mim ela se torna uma seleção média. Uma seleção que poderia ter perdido hoje pro Egito, poderia ter perdido pro Cabo Verde. Pra mim é uma seleção que sem o Messi perde pra Inglaterra, perde pro Brasil, perde pra Noruega. Pra mim. O Messi entra, ele já melhora a qualidade do time em 30% a 40%. E ainda se ele tá bem, os caras que jogam pra ele, modelo de jogo da Argentina, procura o Messi. E ainda os caras gostam dele, parece que ele é ídolo de todo mundo, os caras ainda entram na vibe dele, igual aconteceu hoje no jogo contra o Egito. Então eu acho sim que o Messi pode definir a Copa, cara. Então eu acho que a Argentina vai estar na semifinal, a França provavelmente vai estar na semifinal, e a tendência natural é que a final seja de novo Argentina e França. Eu não quero. Pra mim, eu queria que fosse Noruega e Marrocos. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho, porque eu não gosto do time da Bélgica. Porque assim, quando eu vejo time ruim, eu não acho que não tem que ir pra frente. Por exemplo, hoje eu fiquei triste da Suíça ganhar. Pô, time ruim, cara. Sabe? Suíça não tem que ir pra frente. Suíça tem que tomar pau aí da Argentina. E eu não torço pra Argentina, pelo amor de Deus. Mas é porque time ruim não pode ganhar a Copa, pelo amor de Deus. Então a Suíça tem que perder, a Bélgica já tem que perder. É feio pro futebol, a Espanha é time bom, Marrocos é time bom, França é time bom, Noruega é time bom, Inglaterra é time bom, Argentina é time bom. Vai ficar entre eles. Meu sonho, minha torcida, Marrocos e Noruega. Nossa, muito certo? Final bem exótica. Né? Tendência natural. França e Argentina. Mas vai ser boa essa revanche, hein, professor? França e Argentina vai ser potente, né? Mas eu não queria que a França ganhasse. Sabe por quê, cara? Vou te falar por que eu não queria que a França ganhasse. Eu tenho mais medo da França ganhar até do que da Argentina. Se a Argentina ganhar, ela é tetra. O Brasil é penta. Mas eu acho que a Argentina, atualmente, ela tá com uma renovação... Fraca. Sim. Até pior que a do Brasil. Como eu te disse, se o Messi sair desse time, cara, batata assou, velho. Essa é a minha opinião. Tem gente que vai falar que a Argentina é um time massa e tal, eu respeito, mas eu não acho. Pra mim, se o Messi sair da Argentina, a batata assou. E eu não vejo neles a renovação que o Brasil tem. O Brasil formou muitos bons jogadores pra essa Copa. Que a gente machucou muito, teve todos esses problemas e tal, e não deu certo esse jogo. Mas o Brasil tem uma geração futura boa, na minha opinião. Então, se a Argentina fazer o tetra, eu acho que eles vão parar aí. Sim. Eles não têm potencial para ser penta, hexa, com a geração que vem, certo? Agora a França, se ela ganhar, ela é tri, cara. E ela pode ser tetra, ela pode ser penta, porque os caras são novos, pô. Igual eu falo, o Mbappé tem mais 2 Copas. O Dembélé, esses caras, o Olise, o Duê, são tudo novinhos, cara. Não é possível, né? Então, assim, eu não quero que eles ganhem, não, cara. Turma na próxima, não, Deus o livre, cara. Já imaginou a gente chegar aqui em 2034? Pô, os caras são penta. Deus o livre, você é louco. Não, você é louco. Você é louco. Você é louco. Aí não, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Mas assim, a chance maior é a França ganhar a Copa. Do ponto de vista estatístico. A gente vai ter que torcer pro Messi. Não. Eu vou torcer pro Messi pelo jogador. Pela seleção da Argentina eu não quero torcer, não. Então, igual eu falei, eu prefiro torcer lá pra Noruega e Inglaterra. Um daqueles dois pra pegar a final daqui e o Marrocos dali. Eu tô pro Haaland também.
É isso aí. É isso aí, gente. Fechou. Essa era a nossa análise, né? As nossas críticas aí. Então, estão feitas as análises pelo José Diná. Estão feitas aqui, pessoal. E agora vamos aguardar os próximos passos, né, da nossa querida Copa do Mundo. E com certeza nós voltaremos aqui. Daqui 4 anos, né? Vamos voltar a bater É verdade, é verdade. Tem mais semi aqui pra ajustar, hein? Ou na semi, ou antes da final, pelo menos, né? Pelo menos antes da final, pra menos mais fazer ou 2 episódios Ótimo. aí tem que rolar, né? Mais 2 seria legal, né? Pra gente poder fazer mas é que eu acho que talvez só um, sabe por quê? Porque vai ter pouco jogo pra falar, né? Por exemplo, igual agora, tem 4, 5, 6, 7, 8 jogos pra acabar a Copa, né? Que esses 4 das quartas, né? Os 2 da semi, 6, daí a disputa terceiro, quarto e a final. Então, 8 jogos pra acabar a Copa. Então, que nem hoje, olha o número de jogos que a gente comentou aí. A gente comentou a 16 avos, que são 16 jogos. Comentamos as oitavas, que são mais 8. E ainda ficamos um tempo discutindo o Brasil, né? Pra falar aí por um pouquinho mais de 1 hora, né? Então, você imagina, vai falar de 8 jogos só, né? Então, talvez um episódio só já dê. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Tranquilo. Isso aí é o de menos. Pessoal, não deixe de seguir o nosso canal. Manda pro teu amiguinho, curta, compartilhe e logo logo estaremos com mais novidades da Copa para vocês. É isso aí, né, pessoal? E aquele abraço. Valeu. Tchau. Bota música.